Olá, povo de Deus, segundo domingo da quaresma, 16 de março de 2025. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 15, de 5 a 12, 17, 18, Filipenses 3, 17 até 4, 1 e Lucas 9, 28b a 36. O livro de Gênesis tem uma longa seção que narra mitos, lendas e a vida dos clãs, misturadas com reflexões teológicas bem posteriores. Todo esse conjunto tem como objetivo apresentar o povo de Israel como modelo de vida e de fé. A tríade patriarcal Abraão, Isaque e Jacó conta com muitos relatos sempre idealizados para ressaltar os grandes patriarcas do povo de Israel. Eles sempre aparecem como homens idôneos de fé inquebrantável em Deus. E o Deus que eles cultuavam era sempre o Deus que concretizava o ideal do povo escolhido para ocupar a terra prometida e se transformar num povo muito numeroso que perpetuasse a memória da tribo e se impusesse aos inimigos. Era costume na época patriarcal que, se eles não tivessem filhos, o sucessor seria um de seus escravos. Porém, o patriarca se sentia inferiorizado neste caso. Por isso, temos a grande promessa de Deus a Abraão no texto de hoje, que ele será o pai de uma descendência numerosíssima. Frente à promessa, Abraão pede algum sinal que a comprove. O ritual que é apresentado servirá de prova de realização da promessa feita por Deus a Abraão. É o relato da aliança entre Deus e Abraão, uma experiência transcendental, deixando claro que o patriarca gozava de grande aceitação diante do Senhor. Filipenses 3, 17 a 4, 1. A comunidade de Filipos ocupava um lugar especial no coração de Paulo, que ele fundara e acompanhava sua evolução por meio de seus membros que sempre mantinham contato com o apóstolo. Paulo sempre dizia que onde ele chegava, se punha a trabalhar para não ser pesado à comunidade. Desta forma, não recebia ajuda econômica para si de nenhuma comunidade, a não ser dos filipenses. Isso demonstra o grau de cumplicidade que ele mantinha com a comunidade de Filipos. O trecho da cartinha que lemos hoje revela a preocupação de Paulo com a infiltração de falsas doutrinas no seio da comunidade. Paulo não poupa palavras para classificar os que espalham falsos ensinamentos em Filipos, inimigos da cruz de Cristo, cujo fim será a perdição. O Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. E sabemos que são membros do grupo judaizante, pois Paulo também os chama de cães, maus obreiros e falsos circuncidados. Porém, o apóstolo consola os fiéis da comunidade, dizendo-lhes: nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. E Paulo, exortando-os, não poupa elogios a eles. Meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Lucas 9, 28b, 36. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui.
vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No capítulo 9 de Lucas, o contexto é do final da etapa da Galileia. Durante essa etapa, Jesus anunciou a salvação aos pobres, proclamou a libertação aos cativos, fez os cegos recobrar a vista, mandou em liberdade os oprimidos, proclamou o tempo da graça do Senhor. Em torno de Jesus já se formou esse grupo dos que acolheram a oferta da salvação, os discípulos. Testemunhas das palavras e dos gestos libertadores de Jesus, eles já descobriram que Jesus é o Messias de Deus. Também já ouviram dizer que o messianismo de Jesus passa pela cruz e que os discípulos de Jesus devem seguir o mesmo caminho de amor e de entrega da vida. Mas antes de subirem a Jerusalém para testemunhar a erupção total da salvação, recebem a revelação do Pai que no alto de um monte atesta que Jesus é o Filho bem amado. Os acontecimentos que se aproximam ganham, assim, novo sentido. O monte era o lugar sagrado por excelência, a meio caminho entre a terra e o céu. Era o lugar ideal para o encontro da humanidade com o mundo divino. É, portanto, no monte que Deus se revela à humanidade e lhe apresenta os seus projetos. O núcleo central do nosso texto é, sem dúvidas, a confirmação da divindade de Jesus, declarado como Filho amado de Deus, a quem somos chamados a escutar e seguir. Este é meu filho, o eleito, escutai. Desta experiência da transfiguração em diante, não é mais preciso escutar nem Moisés nem Elias, mas sim Jesus e seu projeto do reino. Porém, onde escutar Jesus? É necessário que internalizemos a verdade de que, quando somos batizados, o céu novamente se abre e uma voz declara: este ou esta é meu filho amado ou minha filha amada. Para escutar Jesus hoje é preciso estar com os ouvidos bem abertos para a realidade que nos cerca, os irmãos e irmãs que de nós precisam. É por meio deles que Jesus nos fala no nosso dia a dia. A exortação Eclésia em América nos ajuda a perceber onde encontrar Jesus. Para que a procura de Cristo presente em sua igreja não se reduza a algo meramente abstrato, é necessário mostrar os lugares e momentos concretos nos quais, no âmbito da igreja, é possível encontrá-lo. Em primeiro lugar, nas Sagradas Escrituras, vendo o modo como Jesus viveu e atuou. Em segundo lugar, na Sagrada Liturgia, onde, sob as espécies do pão e do vinho, encontra-se presente Cristo total em sua realidade física, inclusive corporalmente. Um terceiro lugar do encontro com o Senhor são as pessoas, especialmente os pobres, com os quais Cristo se identifica. Esses 3 lugares de encontro com o Cristo se entrelaçam e necessariamente um leva ao outro. As realidades em Cristo estão imbricadas de tal forma que uma esclarece e revela a outra. Na transfiguração, Jesus antecipa sua glória, sua Páscoa, para ajudar os discípulos a suportarem o momento da cruz. Sendo assim,
Jesus deixa claro que não há glorificação sem passar pela cruz, o que para Pedro e seus companheiros era muito difícil de entender. Por isso, Pedro queria perpetuar aquele momento propondo a construção das tendas, mas para Jesus era preciso descer da montanha e enfrentar a missão para chegar à ressurreição, que passa necessariamente pela cruz. Um beijo no seu coração.